Como já tínhamos falado no vídeo anterior, nós vamos agora comparar o cancelamento de sanções com anulação, porque cancelamento e anulação acabam se confundindo e acabam gerando problemas para você identificar qual dos dois está sendo mencionado no seu concurso. Então, tanto o cancelamento como a anulação vão gerar a retirada dos assentamentos daquela punição que estão registradas na ficha do militar. Está registrado lá uma permanência disciplinar na ficha do militar. Se ele cancelou, ela sai da ficha. Se ele anulou, também vai sair da ficha. Só que a primeira diferença que nós vamos ter é o seguinte: quando eu falava da anulação, lá atrás, a anulação acontecia quando a gente tinha uma ilegalidade. Houve uma ilegalidade, não dá mais para corrigir, não dá mais para sanar aquela ilegalidade, por isso que o ato está sendo anulado. Já o cancelamento é diferente. Não há ilegalidade na aplicação da sanção. E por que ela está sendo cancelada, professor? Porque o militar prestou bons serviços à corporação, por essa boa prestação de serviço ele está sendo recompensado com esse cancelamento, que também vai retirar a punição dos assentamentos do militar, vai tirar da ficha do militar. Professor, e como é então que eu vou diferenciar o cancelamento da anulação? A primeira diferença é essa: a anulação acontece quando há uma ilegalidade, o cancelamento acontece quando há a prestação de um bom serviço. Então eu vou ter como recompensa esse cancelamento. Professor, a anulação gera efeito retroativo? Gera, como eu falei. Você teve um prejuízo lá atrás em virtude de uma punição, você recupera todo o prejuízo. Promoção, dinheiro, o que você perdeu, você vai recuperar. Já o cancelamento não. O cancelamento é dali para frente. Professor, mas por que dessa diferença? Repito, na anulação houve uma ilegalidade na aplicação da punição. Então houve um prejuízo para o militar que não deveria ter sido punido daquela forma. No cancelamento não, ele foi punido tudo legalmente, tudo corretamente, só que prestou um bom serviço e por isso dali para frente aquela punição não vai atrapalhar ao militar. Então o cancelamento não gera efeito retroativo. A anulação gera, mas o cancelamento não gera efeito retroativo. A anulação, como nós falamos lá atrás, ela é feita, como é uma revisão de um ato disciplinar, ela pode ser feita do tenente-coronel para cima. Tenente-coronel, coronel, comandante-geral, secretário de segurança, controlador, governador, do tenente-coronel para cima, qualquer um pode anular esse ato que seja ilegal. Já quando eu falo do cancelamento, a lei é específica. Na regra geral, quem que cancela, professor? É o comandante-geral, certo? Havendo necessidade, o comandante-geral é quem vai cancelar. Só que tem uma situação específica que o controlador-geral também poderá cancelar a sanção. Então, para que o comandante-geral cancele a sanção, você tem que comprovar em seus assentamentos os bons serviços prestados e tem que aguardar um lapso temporal, dependendo do tipo de sanção. Então, passou o tempo, passou o lapso temporal, você tem bons serviços prestados, o comandante-geral vai lá e cancela essa sanção. Só que quando você presta um serviço relevante acima do normal, você pratica uma ação meritória que não constitui, não chega a constituir um ato de bravura, aí o controlador vai poder cancelar uma ou mais sanções, vai ficar a critério dele, isso sem que haja necessidade de você cumprir os prazos, cumprir aqueles lapsos temporais. Então vai ser uma situação de exceção. Professor, e se eu pratiquei um ato de bravura? Volta a responsabilidade para o comandante-geral. É confuso, né? O comandante-geral pode cancelar todas as sanções que estiverem registradas na sua ficha se você praticar um ato de bravura. Ah, professor, eu acho que dá para entender. Então você vai ter que ler o artigo 70 com bastante atenção, vai ver a situação geral e depois as situações específicas em relação a esse cancelamento de sanções. Eu tenho que me ligar também que nem toda sanção pode ser cancelada. A demissão, a reforma administrativa disciplinar, a expulsão, essas três não podem ser canceladas. A lei não cita, mas a proibição dos uniformes do porte de arma também acaba não podendo ser cancelada, porque a lei cita as 4 que podem ser canceladas: advertência, repreensão, permanência disciplinar e custódia disciplinar. Inclusive dá um prazo para o cancelamento de cada uma delas. Então vamos aqui para o nosso slide para a gente iniciar a explicação. Quando eu falo em anulação, eu pergunto para vocês, quais são as sanções que podem ser anuladas? Quais são as sanções que podem ser anuladas? Se você for para o conceito de anulação, você sabe que a anulação acontece quando há uma ilegalidade. Então todas as sanções podem ser anuladas. Então aqui todas as sanções. Já quando eu falo de cancelamento, nem todas as sanções podem ser canceladas. Já falei para vocês, só a advertência, a repreensão, a permanência disciplinar e a custódia disciplinar. Então dá
enquanto que a anulação se aplica para todas, o cancelamento só vai se aplicar para essas 4. A gente anota aqui para poder comparar: advertência, repreensão, a permanência disciplinar ou a custódia disciplinar. São as 4 que podem ser canceladas. Quando eu falo em efeito retroativo, trazendo para anulação, anulação tem efeito retroativo, professor? Tem, já falamos, a anulação tem sim efeito retroativo. Você recupera tudo que perdeu em virtude daquela punição que foi aplicada ilegalmente. Então eu vou ter aqui efeito retroativo sim para anulação e vou ter não o cancelamento. Repito, o cancelamento não tem efeito retroativo porque não houve ilegalidade na aplicação. O que houve foi que o militar prestou um bom serviço, está sendo recompensado com aquele cancelamento. Por fim, quem é que pode anular? A gente viu que a anulação do tenente-coronel para cima, até o governador, qualquer um pode anular. Agora, quando eu falo do cancelamento, na regra geral vai ser o comandante geral e no caso específico vai ser o controlador geral dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Então são 2 autoridades só que podem cancelar. A gente fez esse comparativo para que você não possa, para que você não venha se equivocar, venha confundir na hora da prova, certo? Tem algumas explicações além das que eu passei em relação ao cancelamento. Repito, comandante geral é a autoridade que de ofício, né, não precisa você requerer, de ofício, ele vai cancelar suas sanções quando punido com advertência, após 2 anos sem uma nova sanção disciplinar, você prestou bom serviço. Então agora sim eu sei que a advertência vai ser cancelada após 2 anos, desde que eu preste bom serviço e não tenha novas sanções disciplinares. Já a repreensão, se eu passar 3 anos sem novas punições, se eu passar 3 anos prestando bom serviço à corporação, a repreensão que está na minha ficha vai ser retirada. Já a permanência disciplinar, eu vou ter que aguardar um pouco mais. Vou ter que aguardar 7 anos sem novas sanções e prestando bom serviço à corporação. E a custódia disciplinar, por fim, eu vou ter que passar 10 anos sem novas sanções e prestando bons serviços à corporação. Isso é na regra geral. Na regra geral, o comandante geral vai esperar passar esses prazos para que ele possa cancelar essas sanções desde que o militar tenha prestado bom serviço à corporação. Só que a gente viu que tem exceção. Quando o militar pratica uma ação meritória, todo dia passa na televisão, policiais do Ronda do Quarteirão fazem parto, dentro da viatura fazem parto, na residência, né? O parto não é uma atribuição do policial militar, mas também não é um ato de bravura, né? Ele não colocou a vida dele em risco, mas é uma ação que merece uma recompensa. Ele pode ser elogiado, pode ser dispensado de serviço e ainda vai ter o cancelamento das sanções. Professor, mas ele tem lá uma custódia disciplinar na ficha e está só com 1 ano. No caso da ação meritória, independe de prazo, independe de lapso temporal, independe de qualquer coisa. Só que aí, no caso da ação meritória, a responsabilidade não é mais do comandante geral, agora vai ser do controlador geral. Professor, e se for praticado um ato de bravura? Praticado o ato de bravura de novo, esquece-se os lapsos temporais, só que a autoridade responsável volta a ser o comandante geral. Então o comandante geral é quem vai cancelar, no caso do ato de bravura, todas as sanções que estiverem registradas na ficha do militar, como eu falei, cancelamento, advertência, repreensão, permanência ou custódia disciplinar. Então acho que a gente fez o comparativo de anulação com custódia disciplinar, acho que deu para a gente tirar nossas dúvidas e a gente vai seguir falando agora do procedimento administrativo disciplinar. A gente chega ao fim do nosso código disciplinar e no final do código disciplinar a gente tem lá os processos regulares. Que processos são esses, professor? Procedimento disciplinar, Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina e o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, até com um nome parecido do procedimento disciplinar. A gente tem um procedimento disciplinar, procedimento administrativo disciplinar, e tem um processo administrativo disciplinar, o PAD. São bem parecidos. Qual é a diferença? Esse procedimento disciplinar que a gente vai estudar agora é o procedimento que é aplicado em casos de sanções mais brandas. Se quer punir o militar com advertência, com repreensão, com permanência disciplinar, com a custódia ou até com a proibição do uso de uniformes e do porte de arma, então para aplicar essas 5 sanções, eu utilizo esse procedimento disciplinar que a gente vai estudar agora. Já se eu quero demitir
expulsar ou reformar o militar, eu vou ter que utilizar um processo que é mais elaborado, processo que não pode ter falhas porque a pena é mais rigorosa. Aí eu vou utilizar conselho de indicação, conselho de disciplina ou PAD. Esse é um assunto que a gente vai estudar na próxima aula, no próximo vídeo. Hoje a gente vai falar somente a respeito do procedimento disciplinar, aquele mais simples, que vai ser instaurado sempre que o militar cometer uma transgressão militar. Então, condição essencial para a instauração do procedimento disciplinar: tem que haver a transgressão disciplinar. Mas nem sempre que houver a transgressão disciplinar, a gente vai ter um procedimento. Por quê, professor? Porque eu tenho que ter um dedo duro, tem que ter uma pessoa para denunciar. E esse denunciante ou signatário, ao se deparar com a transgressão disciplinar ou ao tomar conhecimento, vai ter que fazer uma comunicação disciplinar. Essa comunicação disciplinar vai ser encaminhada à autoridade competente, autoridade que tem ação disciplinar sobre aquele militar, que pode punir aquele militar. Então a comunicação disciplinar é encaminhada para essa autoridade. Professor, o senhor falou que se o superior flagrar o subordinado cometendo a transgressão, ele tem que fazer a comunicação disciplinar. E se for o contrário, se for o subordinado quem flagrou o superior cometendo a transgressão disciplinar, vai ser instaurado o procedimento? Também vai, desde que haja uma representação. Quando é o subordinado que está denunciando o superior, o nome do documento é representação. Quando é o superior que está denunciando o subordinado, vai ser a comunicação disciplinar. Então é aqui que a gente vai ter o início do nosso procedimento disciplinar, justamente na transgressão disciplinar. Cometida a transgressão, para que haja um procedimento disciplinar, nós vamos ter que ter a comunicação disciplinar. Segundo a legislação, a autoridade que flagrou o cometimento da transgressão, que também é chamada de signatário, ela tem algumas obrigações que ela deve cumprir. Primeira delas, ela deve constar na comunicação disciplinar as alegações de defesa do transgressor. O militar chegou atrasado para o serviço, o soldado, e o sargento vai fazer a comunicação disciplinar. Então o sargento tem a obrigação de perguntar ao soldado o porquê dele ter chegado atrasado. Seja qual for a alegativa dele, tem que ser constada na comunicação disciplinar. O soldado João chegou meia hora atrasado para o serviço, no dia tal, e alegou, tinha levado a esposa para o hospital. Alegou que passou da hora, que dormiu demais. O que ele alegar tem que ser constado na comunicação disciplinar. Uma outra coisa, uma outra obrigação é o prazo. Do dia que o superior flagrou o cometimento da transgressão até a comunicação disciplinar, no máximo 5 dias. Então, em 5 dias, no máximo, ele tem que entregar a comunicação disciplinar à autoridade competente. Então, o prazo aqui vai ser de até 5 dias, prazo de 5 dias. Cometida a transgressão, em até 5 dias, a comunicação disciplinar tem que ser encaminhada à autoridade competente. Então, tem que ir para a autoridade que possa aplicar sanção a esse militar. Então, a comunicação disciplinar foi feita, foi encaminhada à autoridade competente, a autoridade que vai julgar se o militar é culpado ou não. Professor, como é que essa autoridade vai julgar se ela tem só a versão do acusador? Você tem razão. Chegou a comunicação disciplinar, por enquanto essa autoridade só tem uma versão. Então essa autoridade tem a obrigação de encaminhar ao acusado, ao indiciado, ao transgressor, uma cópia da comunicação disciplinar para que ele possa se manifestar preliminarmente. Essa é a chamada manifestação preliminar. Dessa manifestação preliminar vai ser entregue à autoridade, aliás, vai ser entregue ao transgressor, ao suposto acusado, para que ele possa se defender. Então, recebida a manifestação preliminar, esse transgressor vai ter 3 dias para dar a sua versão. Do momento que ele recebe a cópia da comunicação para entregar a manifestação preliminar à autoridade competente, ele vai ter 3 dias para apresentar a sua versão. Professor, apresentei minha versão dentro do prazo e consegui provar minha inocência. O que vai acontecer? Vai ser arquivado o processo. Se você conseguir provar sua inocência, o processo será arquivado. Se a autoridade achar que você realmente cometeu a transgressão disciplinar, você pode até justificar, mas você cometeu. Essa autoridade vai elaborar um termo acusatório e vai entregar ao indiciado. Esse termo acusatório vai ser encaminhado ao indiciado para que ele possa se defender, para que ele possa apresentar uma ampla defesa contraditória. Então, dando uma passada bem rápida,
transgressão disciplinar, em até 5 dias a comunicação disciplinar vai para a autoridade competente, essa autoridade recebe o documento, encaminha para o acusado, para o transgressor, para que ele possa apresentar sua manifestação preliminar. Dentro do prazo de 3 dias ele entrega a manifestação preliminar para essa autoridade, que vai poder arquivar, se ela achar que não houve a transgressão, ou então ela vai mandar um termo acusatório, né, o próprio nome já está dizendo, vai estar acusando o militar de realmente ter cometido a transgressão disciplinar, mas vai dar uma chance dele se defender, porque ele pode ter cometido, mas existe um motivo para justificar aquele cometimento. Então, na ampla defesa e no contraditório, é que ele vai se justificar. Professor, mas por que esse termo duplo, né? Ampla defesa e contraditório? Vou explicar um a um. O que é ampla defesa? É a possibilidade do militar, do indiciado, apresentar qualquer prova admitida em direito. Como assim, professor? O militar está sendo acusado de ter faltado ao serviço. Ele pode apresentar um atestado médico que justifique sua ausência. Professor, mas não tem um atestado médico? Não, ele foi para o hospital, mas não pegou o atestado. Então ele tem uma filmagem lá do hospital que comprova que ele teve naquele dia e horário, né, lá naquele hospital tem um prontuário, tem testemunhas. Então essa é a ampla defesa. Ele pode apresentar qualquer prova que é admitida em direito, que é permitida no direito. Professor, e o contraditório? O que é o contraditório? É o direito que o acusado tem de contradizer. Em outras palavras, mais popularmente, dizer que o acusador está mentindo. Ele vai dizer isso de maneira moderada, de maneira educada. Que é contradizer. Vai dar a versão dele contradizendo. O militar está sendo acusado de ter faltado ao serviço. O militar foi escalado para trabalhar lá no Castelão, jogo Ceará e Fortaleza. 1000 policiais lá escalados. E o coronel responsável por tirar a falta chamou o militar, ele falou, mas o coronel esqueceu de dar a presença e acabou no relatório, fez uma comunicação disciplinar desse acusado. Chegou a comunicação disciplinar, ele apresentou sua versão, não foi aceito, e lá na ampla defesa e contraditória ele alega, não, eu fui trabalhar, o coronel está equivocado, é tanto que eu trabalhei no posto tal junto com o soldado João e o cabo Morcego, pronto, apresentou a versão dele que contradiz a do coronel, dizendo que ele faltou, e apresentou inclusive as testemunhas. Então, contraditório é o direito de contradizer, de dizer diferente aquela acusação que ele está sendo imputado. Então, entregue a ampla defesa contraditória para a autoridade competente, não o advogado, o próprio militar entregaram a ampla defesa contraditória, a autoridade competente agora vai ter que decidir se o militar é culpado ou não, se ele tem que ser sancionado ou não. A partir do momento que entrega a ampla defesa e contraditória à autoridade competente, ela tem 30 dias para dar uma solução, para dar o resultado desse processo. Professor, esse prazo pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado por até mais 15 dias. Então, recebida a ampla defesa contraditória, a solução tem que sair no prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 15. O prazo máximo seria de 45 dias. Na regra geral, o prazo é de 30, que pode ser prorrogado por mais 15 dias. Professor, saiu a solução. A solução foi que eu sou inocente, que eu não cometi a transgressão, arquivo. Não, a solução é que eu cometi a transgressão, mas tinha um motivo para cometer, motivo justificável, então foi justificado e não foi punido. Arquivos. Mas a solução pode ser também de aplicação de sanção disciplinar. E se for de aplicação, a partir da solução, como a gente já aprendeu, o militar tem 5 dias para iniciar o cumprimento dessa sanção a partir da sua publicação. Professor, mas o militar está querendo recorrer dessa decisão. Ele tem chance de recorrer? Tem. Ele vai ter 2 recursos disciplinares. O primeiro deles é chamado de reconsideração de ato. É muito parecido com o recurso hierárquico, só que tem 2 diferenças. Terminado esse processo, a autoridade competente deu a solução, em 5 dias o militar pode entrar com o primeiro recurso disciplinar, que é chamado reconsideração de ato. Professor, por que será que o nome é reconsideração de ato? Porque ele vai pedir para a autoridade competente, a mesma que vinha julgando todo o processo, para ela reanalisar, para ela reavaliar a sua posição. Por isso que é chamada reconsideração de ato. Então ele vai reanalisar e por isso a mesma autoridade. Professor, mesma autoridade, para que você dê entrada esse pedido de reconsideração de ato, você tem que ter um novo argumento. Não adianta entrar com os mesmos argumentos que você já tinha antes. Então é condição essencial
para você entrar com pedido de reconsideração de ato, que haja um argumento novo. Você não pode ter um recurso procrastinador só para empurrar com a barriga. Então tem que ter um novo elemento, um novo argumento, para que você possa ter chance de ganhar nessa reconsideração de ato. Professor, qual é o prazo da reconsideração de ato? É o mesmo prazo para iniciar o cumprimento da sanção. Vixe, professor, então eu vou iniciar o cumprimento da sanção e vou entrar com a reconsideração de ato? Não. Por que não? Porque a reconsideração de ato ela tem efeito suspensivo. No momento que eu dou entrada no pedido de reconsideração de ato, automaticamente a punição fica ali e vai aguardando a nova solução. Então tenho 5 dias para dar entrada na reconsideração de ato, e a autoridade competente, que já vinha julgando o processo, vai ter 10 dias para me dar uma solução. Pode ser a mesma, pode ser uma nova solução, ele pode mudar ou não, vai ficar a critério dessa autoridade competente. Então, repito, o pedido de reconsideração de ato é um recurso, o militar tem que primeiro respeitar o prazo, passou mais de 5 dias não deu entrada, se torna intempestivo, fora do prazo. Não pode ser procrastinador, posso querer só empurrar com a barriga, e eu tenho que apresentar um novo argumento para dar entrada desse pedido de reconsideração de ato. Como eu falei, ele gera um efeito suspensivo, a punição fica ali stand-by. Se lá no final eu perder, eu vou ter que cumprir a sanção. Se eu ganhar, logicamente que eu não vou cumprir essa sanção. Professor, saiu a solução e a autoridade competente confirmou a aplicação da sanção. De novo, não mudou nada. Ele vai ter que cumprir a sanção que foi determinada. Professor, eu posso fazer alguma coisa? Pode. Você pode cumprir a sanção, bem como pode recorrer novamente. Professor, mas já tentei 3 vezes, tentei lá na manifestação preliminar, tentei na ampla defesa contraditória, tentei na reconsideração de ato, eu vou pedir de novo a mesma autoridade? Não, dessa vez você não vai pedir a mesma autoridade. Por que o nome do recurso é recurso hierárquico? Porque o recurso vai ser dado entrada junto ao superior da autoridade que vinha julgando antes. Se antes quem vinha julgando era um capitão, então o recurso hierárquico vai ser julgado por um major, por um tenente-coronel, algum superior daquele capitão que vinha julgando. Então essa é a primeira diferença, porque o recurso hierárquico é muito parecido com o pedido de reconsideração de ato. Vamos lá para os prazos. Veja só, saindo da solução aqui da reconsideração de ato, o prazo para dar entrada é o mesmo. 5 dias é o prazo para eu dar entrada no meu recurso hierárquico. O prazo para a solução, professor, 10 dias é o prazo para a solução. Só que diferentemente da reconsideração de ato, o superior aqui que recebeu o pedido vai ter que informar em 3 dias para a autoridade anterior que o militar entrou com recurso contra a decisão dele. Ou seja, se era um capitão que estava julgando todo esse processo aqui e o militar entrou com recurso hierárquico, então o major, o tenente-coronel, a autoridade que recebeu isso aqui, do dia que receber tem 3 dias para informar a autoridade anterior que o militar, que o subordinado entrou com recurso contra a decisão dele. Então, segunda diferença. Primeiro, reconsideração de ato, quem julga é a mesma autoridade que vem julgando antes. Recurso hierárquico é um superior. Segunda diferença, no caso do recurso hierárquico, a autoridade vai ter 3 dias para informar a autoridade anterior que o militar entrou com recurso contra a decisão que foi proferida no processo. Professor, a reconsideração, aliás, o recurso hierárquico também tem efeito suspensivo também. Entrei com recurso hierárquico, só vou cumprir a sanção ao final se perder. Se na solução o militar perder, aí aqui como não tem mais recurso cabível, em 3 dias o militar vai ter que iniciar o cumprimento da sanção. Se ele perder, se realmente ele tem que cumprir a sanção, então depois do resultado do recurso hierárquico, como não cabe mais recurso, em 3 dias o militar deverá iniciar o cumprimento da sanção. Recurso hierárquico, assim como a reconsideração de ato, não pode ser intempestivo, não pode ser procrastinador, nem tampouco ele pode ser dado entrada sem novos argumentos. Então, tem que ser dentro do prazo de 5 dias, tem que ter um novo argumento, não pode ser aquele recurso só para empurrar com a barriga. Então, basicamente, o nosso procedimento disciplinar é isso daí. Só que tem algumas informações, algumas peculiaridades que a gente vai aqui chamar a atenção para que a gente possa fazer uma revisão geral. Lembra que o professor falou no signatário, a pessoa que faz a comunicação disciplinar? Vou falar novamente dele. Esse signatário que fez a comunicação disciplinar, ele deve ser informado da solução do processo. A lei dá um prazo para você informar, para a autoridade competente informar, muito embora o prazo do procedimento não fique muito claro. O procedimento tem várias falhas, basta a gente ver aqui. Quando a autoridade competente recebe a manifestação preliminar, não existe prazo
para ela decidir se arquiva ou se o militar tem que fazer esse termo acusatório. E do momento que ela recebe a comunicação disciplinar para encaminhar a manifestação preliminar, também não tem um prazo. Eu tenho esse prazo de 5, tenho esse prazo de 3, aqui eu tenho um prazo, aqui eu tenho um prazo, mas em algumas situações eu não vou ter prazo, então vai ficar difícil definir em quanto tempo vai se encerrar esse procedimento disciplinar. Mas a lei diz que o signatário, a pessoa que fez a comunicação disciplinar, deve ser informada, contando da data que ela deu entrada na comunicação disciplinar, em 90 dias, acerca do resultado, acerca da solução do procedimento disciplinar. Então, em 90 dias, a autoridade competente deverá informar ao signatário qual foi a solução daquele processo. Outra informação que é importante para a gente: se durante o processo houver alguma necessidade de um afastamento regulamentado militar, o militar está respondendo o processo e de repente morreu um parente, ele entrou no afastamento de luto. O militar está respondendo o processo, foi transferido, entrou no afastamento de trânsito. O militar está respondendo o processo, entrou de licença paternidade. Então, havendo qualquer afastamento regulamentar, os prazos também serão interrompidos, ou seja, vão ser congelados. Só voltam a contar quando o militar retornar desse afastamento regulamentar. Voltando aqui para o nosso esquema, tem mais uma informação importante, que é justamente a dispensa da manifestação preliminar. Deixa eu dar uma apagada aqui para ficar mais tranquilo, para a gente entender o que foi que a gente aprendeu em relação ao processo. Que o militar tem várias chances de se defender, porém, a gente pode ver uma situação em que o militar não vai ter a chance da manifestação preliminar. O que a lei diz? A lei diz o seguinte: quando existirem elementos de convicção suficientes do cometimento da transgressão disciplinar, será dispensada a manifestação preliminar. Então veja só aqui, da comunicação disciplinar vem direto para o termo acusatório. O professor deu um exemplo aí. Eu sei de uma situação prática que se encaixa perfeitamente nessa circunstância aqui. Eu estava trabalhando no quartel, uma sexta-feira, 5 horas da tarde, os policiais começaram a sair do quartel, o coronel, o comandante da unidade, estava lá no corpo da guarda e viu a motocicleta saindo com o subtenente, pilotando a motocicleta com capacete, mas transportando o soldado atrás sem capacete. O senhor houve transgressão? Houve, porque houve uma desobediência a uma regra de trânsito. O coronel mandou comunicar o subtenente e o soldado. Só que da comunicação foi direto para o termo acusatório, porque o coronel, que era responsável por julgar, flagrou. Não há dúvida de que houve realmente a transgressão disciplinar. Mas durante a ampla defesa contraditória, os dois conseguiram provar que houve a transgressão, mas que tinha um motivo. Os dois, através de documento de hospital, através de prontuário, de declaração do médico, comprovaram que realmente o soldado teve que sair às pressas do quartel, porque a esposa estava doente, precisando ir para o hospital. E, geralmente ele ia de ônibus, mas o subtenente, numa atitude de camaradagem, foi lá e levou para agilizar o soldado na motocicleta. Então, houve o procedimento disciplinar, não houve o direito à manifestação preliminar, mas acabaram não sendo punidos porque tinham um motivo para justificar. Então, quando existirem elementos de convicção suficientes do cometimento da transgressão, será dispensada a manifestação preliminar. Mas no termo acusatório, lá no documento, vai se constar que foi dispensada a manifestação preliminar por esse motivo. A gente já falou a respeito dos afastamentos regulamentares, dos prazos, a gente já falou a respeito do signatário, da dispensa da manifestação preliminar e já falamos também dos recursos intempestivos, procrastinadores ou com falta de novos argumentos. Nesse caso, para encerrar, se a reconsideração de ato ou recurso hierárquico não tiverem um argumento novo, se eles forem intempestivos ou procrastinadores, eles nem vão ser considerados. Então, a gente conclui nosso vídeo com procedimento disciplinar. Na próxima aula a gente vai falar dos processos regulares, Conselho de Educação, Conselho de Disciplina e o PAD. Muito obrigado e até a próxima.